E outras que irão beneficiar você e a população. Vote Poços de Caldas, uma campanha da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, pelo voto útil aos candidatos da terra. Muito bem, estamos de volta aqui no Conexão, né? E hoje conversando com duas mulheres poderosas, né? Que sabem muito bem de seus direitos, são advogadas. E hoje, nesse momento, vamos trazer aí nessa segunda parte, mais uma delas, não é? A Mariana Prézia Moura, é presidente do Direito Sistêmico. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui e participar e falar desse tema que eu gosto tanto. Muito bem. E poder contribuir com o evento de hoje. O evento de hoje, né, que está sendo realmente muito aguardado. Afinal de contas, não é, gente? Elas que lidam diariamente também nos tribunais, com juízes, vários advogados, a gente sabe disso. E acontece também neste meio, não é? Esse assédio sexual, assédio moral. Não é isso, Mariana? É isso mesmo. Ainda tem muitas teorias e muitas pessoas que acham que existe uma certa verticalidade, né, onde o juiz é maior que o advogado, né, e na verdade isso não existe, constitucionalmente isso não existe. A gente está falando de um assédio horizontal, onde é de pessoa para pessoa, de iguais, né, a gente fala que são de iguais. Então, tanto no âmbito do Poder Judiciário, quanto do âmbito do próprio colega, que muitas vezes por uma competitividade acirrada, vem e faz um assédio em relação à mulher ou em relação até ao próprio homem. A gente fala muito da mulher, porque é o que mais acontece, mas em relação ao próprio homem também. Bom, e você que é presidente do Direito Sistêmico, o que engloba esse direito? Então, o direito sistêmico é uma expressão criada pelo juiz Sam Stork. Em 2015, mais ou menos, ele trouxe essa nomenclatura, onde ele começou a se utilizar dos saberes sistêmicos, da teoria sistêmica e das constelações familiares dentro do Poder Judiciário. E, consequentemente, isso chegou aos advogados, chegou aqui em Poços de Caldas. A gente está com a comissão desde 2017 e é importante salientar que ainda muitas pessoas acham que a Comissão de Direito Sistêmico é constelação familiar, e não é. Né? Isso é uma ferramenta, a constelação familiar é uma ferramenta. Então, esses saberes sistêmicos e essa visão sistêmica, que é olhar para o todo, olhar para algo muito maior, onde quem são essas mulheres? Quem são essas mulheres que sofrem assédio? Né? Por que elas muitas vezes, a doutora Poliana trouxe, porque que muitas vezes a gente paralisa diante de um assédio. Então, são saberes que desde 2010, mais ou menos, a gente tem a possibilidade de conversar com outras disciplinas, psicologia, terapias, outras disciplinas, para trazer para o direito como são as relações. Porque o direito trata de relações humanas, né? Então, se a gente não souber um pouquinho das relações humanas, a gente só sabe de lei. Então, se a gente não souber um pouquinho das relações humanas, fica muito difícil a gente conversar com o cliente, entender qual a necessidade dessa mulher que sofre o assédio e que muitas vezes não consegue dar o primeiro passo para ir atrás dos seus direitos e tudo mais. Muito bem, a gente está aqui aprendendo um pouquinho mais, né, sobre tudo isso e realmente, né, as relações, seja ela em todos os âmbitos, a gente precisa aprender a conversar, não é verdade? Exato. Discutir sobre aquilo. É óbvio, né, que tem um momento que não dá mais só para conversar, tem que agir, não é verdade? Sim. E é justamente isso que a gente está aprendendo aqui, né? Esse lançamento vai ser muito importante, não só para a classe, que a gente está falando aqui sobre esse lançamento da campanha no combate, né, ao assédio sexual e moral. Ainda está lá dentro da OAB, vai acontecer essa campanha, mas certamente vamos conversar ainda muito sobre isso, que é realmente importante. Estamos, né, em pleno século XXI, a gente precisa evoluir também nesse assunto, não é verdade? Sim, e principalmente... porque a gente lida com os dois extremos. Né? Geralmente a gente, como a gente age
diante de uma situação de conflito ou de uma situação como essa? A gente vai para os dois extremos, ou a gente reage através de uma paralisação, onde a gente não sabe o que fazer, onde a gente, por mais que a gente saiba de direito, dos nossos direitos, paralisa? A gente não sabe o que fazer naquele momento, então a gente trava, né? Ou a gente vai para a violência, né? Porque um ataque violento, ele gera outro ataque violento, né? E um dos pilares do direito sistêmico é a própria cultura da paz. A cultura da paz é da ONU, né? Ela fala da potencialidade do ser humano em trazer outros tipos, outros métodos, né, para a resolução de conflito. Né? Como que a gente resolve os conflitos de uma outra forma, sem esses dois antagonismos. Sim. Sem a violência, né, contra a violência, porque violência só traz mais violência. Então, a partir do momento que eu encaro isso como uma violência, isso pode gerar mais violência ainda. A gente vê os casos de violência doméstica. Né? Às vezes, o começo da violência doméstica nem sempre é a agressão física. Ela começa numa agressão moral, uma agressão financeira, vai tirando tudo que a mulher tem para aí chegar na agressão física. Né? O assédio é a mesma coisa. Então, às vezes começa com uma mão no ombro, às vezes começa com uma piadinha, e isso vai gerando um movimento ainda maior. E se eu entro nessa provocação e não faço nada no sentido jurídico, no sentido de ir atrás dos meus direitos, se eu não faço nada, só verbalizo essa agressão, isso vai gerando uma escala do conflito. E isso vai tendo cada vez mais potência nessa violência. Né? Então, a gente percebeu, a ONU vem tratando isso desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, desenvolvendo e patrocinando outras formas de se resolver conflitos. Né? Seja através da mediação, da conciliação, ou até mesmo dessa mudança de cultura. Uma mudança de paradigma mesmo. A doutora Poliana falou da questão da educação, de ensinar os nossos meninos, ensinar as nossas meninas de uma forma diferente. E a gente já tem uma geração aí que já tem uma nova postura, que não admite, né? E a gente vai para os dois extremos de novo, sim, que não admite nada, né? Que não admite nenhum toque, nenhuma forma de verbalização em relação a isso. Então a gente tem os dois extremos, para que um dia a gente chegue no equilíbrio, para que um dia a gente chegue num certo equilíbrio de resolver isso. Acredito que a gente está no processo aí de transição, então? Com certeza, com certeza. Então, nesses aspectos, porque assim, violência doméstica sempre existiu. Assédio sempre existiu. Né? Alienação parental sempre existiu. Né? Então, a partir do momento que a lei olha para isso, aí a gente vai para os extremos, onde nada é admitido. Então, esse número gigante de denúncias de violência doméstica é muito também por causa disso. Porque hoje as pessoas tomam conhecimento e vão atrás dos seus direitos. Né? Então, a gente vai para esses dois extremos até que chegue uma hora onde isso vai se equilibrar. Né? Isso aconteceu com o divórcio. Se a gente for pensar que o divórcio tem 60 anos, né? 62 anos, então faz 60 anos que ele existe. A vontade de se separar, ou a vontade de se divorciar sempre existiu. Né? E aí a gente teve alguns anos aí onde teve picos, onde teve divórcio assim. As pessoas ficavam 1 mês, 2 meses, já divorciavam. Né? Então nem sabiam se queriam realmente se casar e já se divorciavam. Então até que a gente chega no equilíbrio. Hoje esses casamentos duram um pouco mais. Hoje já tem união estável, onde é quase um teste, né? Antes do casamento. Então, a gente vai gerando esse equilíbrio. E a lei tende a acompanhar isso, tende a se modificar, porque ela nasce muito crua. E a partir do momento que as relações vão evoluindo, as relações vão se ajeitando, ela também vai evoluindo.
A violência doméstica, a mesma coisa. A alienação parental, a mesma coisa. Então, essas leis vão se adaptando conforme as relações vão mudando. Aproveita e já explica pra gente também sobre essa questão da alienação parental, né? Para quem ainda não sabe, é importante também a gente ter esse tipo de conhecimento. Claro, a alienação parental geralmente acontece quando quando as pessoas se divorciam, geralmente, onde um genitor começa a falar mal do outro genitor. Né? Isso pode ser entre genitores, mas pode ser também um avô, uma avó, a cuidadora, a babá da criança. Então, a alienação pode acontecer com toda essa dinâmica familiar, quem convive com essa criança. Antes isso não era muito olhado, acontecia, mas isso não era muito olhado, porque não tinha resultados, não tinha números de como esse adulto ia reagir quando ele virasse uma pessoa adulta, como que ele ia agir em relação a esses traumas que foram implantados nele quando criança. E ele acaba escolhendo lados. Né? Então, num divórcio onde acaba o casal conjugal e torna-se casal parental, né? A criança acaba escolhendo lados. Geralmente, quem fica com a criança é a mãe. Né? Até houve a modificação aí do regime de guarda, onde agora é a guarda compartilhada, o automático seria uma guarda compartilhada, mas durante muito tempo foi a guarda unilateral e geralmente isso ia para a mãe. Né? Então essa alienação, isso precisa ser tratado e é um dos projetos que a gente tem desenvolvido, aí a própria Comissão de Direito Sistêmico tem feito uma parceria com a promoção social através do CREAS, do CRAS e do Conselho Tutelar, para que a gente, de novo, outra forma de se resolver esses conflitos, porque a gente sabe que o judiciário acaba dando uma sentença, mas o conflito está ali. O conflito existe e vai continuar existindo. Né? Então, em parceria com esses órgãos, a gente está realizando as oficinas de parentalidade e tem tido assim, um feedback muito bonito, muito grandioso. Né? Apesar do pouca participação ainda, mas o resultado tem sido incrível, a gente tem percebido isso. E que bom, né, que tem mudado, que tem dado resultado. Que bom. Muito bem, já a gente continua, né, a gente vai trazer também a sua participação. Um abraço aqui, Otávio, tudo de bom para você. Mário Luiz também está aqui atento, né, às informações, às explicações aqui. Muito obrigada, viu, pelo seu carinho. Um abraço também, Ezequiel Carlos da Silva, ele também está aqui admirado, né, com a fala das doutoras aqui comentando sobre o assunto. Que bom, né, que estamos todos atentos. Já a gente continua. Vamos dar uma chegadinha, né? Afinal de contas, quem lê bastante precisando de óculos, você já sabe. Temos aqui no centro da cidade a Ótica da Lili, fica ali na Praça dos Macacos, onde tem novidades para você, peças lindíssimas. E essa campanha, Swarovski. Revolucionando o processo de lapidação de cristal, a Swarovski traz uma inovação característica a cada lançamento de coleção. Além de referência em joias, há mais de 10 anos vem ganhando destaque no mundo dos óculos. São peças confeccionadas pensando no luxo e delicadeza da mulher, aditivos tradicionais da marca, a qual chama atenção principalmente pelos detalhes em pedrarias, além de um design super moderno. E o melhor, agora você pode conferir estes modelos tão cobiçados no mundo da moda na Ótica da Lili. Presenteie-se com um óculos que foi feito para brilhar. Muito bem, a gente continua aqui conversando com você, né? Hoje comentando aí sobre essa campanha, né, do combate de assédio moral e sexual. Aliás, hoje vai acontecer essa reunião, já a gente mostra o cartaz de novo para você. Obrigada, viu, Rosemary? Tá rápido hoje. Olha aí, temos palestras, não é isso? Quem são essas palestrantes? Natália Damasceno, Cristiane Araújo e eu, finalizando. São todas daqui? São todas daqui? Não, a Natália é de Belo Horizonte. É a presidente da comissão estadual.
Olha aí que bacana, gente. Então, realmente vai ser riquíssimo, não é? E que bom que todas estão aí muito esperando, aguardando ansiosamente para que essa palestra aconteça. E o que esperamos é que realmente isso tudo reflita também na sociedade, porque é assim, né, que a gente vai adquirindo conhecimento e podemos trazer isso e transformar a sociedade, o atendimento, que é muito importante, né, a população. Com certeza. Essas duas palestras que vão acontecer antes do encerramento, antes da minha palestra, vão trazer as ferramentas. Quais são as ferramentas, tanto da OAB quanto da própria lei, quais são as ferramentas que estão disponíveis? A doutora Poliana falou da questão da ouvidoria, né, de ter o acolhimento, porque esse primeiro momento, onde a gente entende que sofreu um assédio, ele é muito dolorido. Sim. Né? Ele é muito doloroso no sentido de trazer, de despertar alguns gatilhos que talvez a gente nem soubesse que tinha. Né? Então, até a gente entender que isso aconteceu e ter esse acolhimento da própria OAB, da própria instituição, para que a gente consiga lidar com isso e digerir isso, para que a gente tome as providências, é importante que a gente esteja unidos. Né? Onde a OAB trabalhe junto, as advogadas trabalhem junto, entenda e não leve isso para um mimimi. Né? Não leve isso como nada, porque o assédio ele é extremamente subjetivo. Né? O que eu entendo do assédio, até onde eu aceito uma brincadeira, até onde eu aceito um toque, é meu. Né? E é muito diferente da outra pessoa, é muito diferente de um outro advogado, é muito diferente. Inclusive, a gente tem aqui a participação, a pessoa não quis se identificar, a gente compreende perfeitamente, mas ela diz que o chefe dela sempre a convida para tomar um cafezinho e nesse conversa, nesse cafezinho, sempre tenta dar um beijinho. Ela também fica incomodada, não gosta, mas também tem medo de perder o emprego. Isso é considerado um assédio? Isso é considerado um assédio. É como a doutora Poliana até trouxe, é como você se sente. Né, como você se sente em relação a essa situação. Porque tem outras pessoas, né, que dependendo do grau da amizade, não teria problema nenhum, não se sente incomodada, né, mas não é o caso aqui. Não, e além disso, tem um fator onde tem um grau de hierarquia. Sim. Né, envolvendo um grau de hierarquia, além do que você falou. Uma das coisas dela não denunciar, dela não ir atrás dos direitos dela, é o medo de perder o emprego. Então, já está numa situação onde está envolvida com assédio, né? Onde está todas as características que poderiam tornar isso um assédio. Né? Que é a questão da hierarquia, é a questão do medo, né? É a questão do incômodo, né? E é a questão das tentativas. Então, tudo isso configura tentativas, porque assim, um beijo sem querer, sabe, um café sem querer e um beijo sem querer é uma coisa. Quando isso é de propósito, quando isso é repetidamente, então a gente precisa prestar atenção e tomar as providências. Muito bem, vamos trazer para você também. Ontem aqui em Poços de Caldas aconteceu a eleição da Associação Atlética Caldense. Nós tivemos ali 2 chapas, né? E a gente trazendo aí as fotos desse momento especial na Associação Atlética Caldense, lá no Pianos Bar, na sede social da Caldense, essa votação para definir então a diretoria executiva do clube para o biênio 2023-2024. Votaram sócios cotistas com mais de 2 anos de título e em dia com as mensalidades. 2 chapas concorreram e com 84,28% dos votos, a chapa 13 de maio, liderada pelo atual presidente Rovilson Ribeiro, foi reeleita. A votação teve início às 9 da manhã, seguiu até às 19 horas. A gente está vendo aí o resultado dessa eleição, não é, Rovilson? Parabéns para você, um grande abraço. Temos ali também na foto também a chapa formada, né, por Luiz Fernando Soares, que é o primeiro vice, e Luiz Carlos Pioli, segundo vice. Eles concorreram também com a chapa 7 de setembro da oposição, que foi integrada por Stefano Valente, né, como presidente, Ismael Donizete, primeiro vice, e Paulo Celso de Podestá, segundo vice. A cerimônia de posse, gente, vai acontecer em janeiro, né, de 2023. Parabéns, Rovilson, mais uma vez pelo trabalho, né, e por essa reeleição também. Esperamos que eles possam fazer muito mais ainda pela Associação Atlética Caldense.
Um abraço também ao nosso querido Renan, que nos encaminhou aí vídeos, fotos, não é? Desse momento especial aí na Caldense. Muito bem, vamos seguindo, não é, gente? A gente comentando com você, nosso dia a dia, aqui também em Poços de Caldas, trazendo as reuniões, as votações, enfim, né, tudo que acontece também em nossa cidade. Eu comento com você também, vou trazer agora uma matéria. Ontem nós estávamos aqui falando sobre um estelionatário aqui em Poços de Caldas, na Rua São Paulo, ali na Caixa Econômica Federal. Nossa equipe esteve também por lá. Nossa equipe chegou ao local no momento em que o acusado tinha acabado de ser detido pelos policiais militares. Uma funcionária da Caixa Econômica Federal suspeitou da atitude desse cliente e por isso chamou a PM. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para a apuração do caso. Na data de hoje nós fomos solicitados pelos funcionários da Caixa, aqui da Rua São Paulo, em Poços de Caldas, para a abordagem de um cidadão que, em tese, né, estaria tentando praticar o crime de estelionato. Ao chegarmos no local, a gente se deparou com o indivíduo com um documento de identidade falso. Ele usava esse documento para ter acesso a contas da Caixa e nessas contas ele tentava realizar o saque, né, de valores. Foi reconhecido pela funcionária da Caixa aí por ter tentado essa prática na semana anterior. Quando a viatura chegou ao local, verificou que realmente se tratava de um indivíduo que tentava cometer o estelionato, né, e foi impedido aí pela funcionária. A princípio ele estava sozinho, não é da cidade, oriundo do estado de São Paulo, provavelmente. Muito bem, parabéns mais uma vez, a ação da polícia rápida, né? E realmente ele já estava, e parabéns também, inclusive, aos funcionários da Caixa, né? Que estavam atentos e chamaram a polícia e colocaram ali em flagrante, né? Essa situação aí desse rapaz aqui em Poços de Caldas. É muito triste, né, gente? Porque a gente viu aí, infelizmente, acaba sujando o nome, né? Trazendo dificuldades para as outras pessoas. É muito triste mesmo. Muito bem, vamos falar também sobre a Marmoraria Contorno, local onde você encontra pedras em geral. Você que está pensando em reformar, construir, é aí, olha, eles têm tudo para você, pedras em geral, pedras decorativas, pedras para você colocar ao redor da sua piscina, no seu jardim, áreas externas ou interna, na sua chácara, no seu sítio, fazenda, não é? E tem também bancos, cadeiras, mesas e muito mais. Renata tá aí, olha, preparadíssima para conversar com você, Tião também e toda a equipe, viu? Eles estão ali justamente para trazer ali informações importantes para você, porque muitas vezes a gente, às vezes fala assim, isso aqui vai ficar bom, não é? Mas você vai conversar com o especialista, ele vai te trazer um outro ponto de vista, não é verdade? E trazer indicações importantes para você. Marmoraria Contorno, quem vem da Zona Sul para o centro da cidade, passa ali o Hospital Santa Lúcia, é a última marmoraria, você vai ver uma placa bem grande escrito Ardósia, é aí que você encontra a Renata, o Tião e toda a equipe, tá bom? Marmoraria Contorno, inclusive eles levam até você também, até a sua obra, o telefone 3713-1565. Muito bem, a gente segue, né, hoje conversando aqui com as advogadas, a gente falando sobre esse assunto que ainda é um certo mito, é muito delicado, é espinhoso, a questão do combate ao assédio sexual e moral. Eu sei que muitas pessoas também acham que isso aí é um tal do mimimi, não é verdade? Que às vezes exageramos, né, com essa situação. Mas conforme elas mesmas comentaram, é de cada um, né, conforme a mulher se sente. Não é verdade, Mariana? É isso mesmo. Culturalmente, a gente está falando de cultura, né? Durante muitos anos isso não foi nem olhado. Né? Essa cultura do machismo, essa cultura patriarcal ainda é muito nossa, ainda está muito presente. Então, aos pouquinhos, eu falo que é tudo em doses homeopáticas. Aos pouquinho a gente vai conseguindo mudar isso, conseguindo conversando. Lógico que tem aí a lei que protege a mulher, que protege esse tipo de situação, mas aos poucos a gente vai mudando culturalmente isso. E é através da educação, é através do conhecimento que as pessoas vão se transformando. Então, a gente vai fazendo a nossa parte, a gente vai fazendo, olhando e acolhendo, porque eu acho que é importantíssimo isso, a OAB se prestar esse serviço de olhar e acolher, né? Seja uma fala, seja um incômodo,
seja qual for esse conflito que a mulher ou o homem teve em relação ao assédio. Muito bem, a gente traz aqui também, né, o abraço da Irani. Um abração para você, Irani, ela também está aqui conectada com a gente e agradecida, né? Está super feliz assistindo aqui o Conexão. Ela disse que foi buscar a carteira dela que ela havia perdido, não é? Estava lá no VN, obrigada, viu? A gente anunciou aqui e que bom, né, que você já está aí com seus documentos em mãos, tá bom? Irani, um abraço para você. Um abraço para todos que escreveram aqui para a gente, parabenizando inclusive a iniciativa da OAB em relação a essa palestra que vai acontecer hoje. Eu ainda digo, né, pena que é fechada, mas com certeza vão trazer eventos abertos para que todos nós possamos participar, para a gente também trazer esses assuntos aí, ter sempre em pauta, né, falar sobre isso e deixar as pessoas mais conscientes. Não é verdade que realmente é um assunto relevante, a gente sabe disso. E agradecer, viu, mais uma vez aqui a elas, né, que tiraram um tempinho aqui na agenda justamente para estar aqui conosco hoje no Conexão, não é? A gente conversando aqui com a Mariana Prézia Moura, presidente do Direito Sistêmico, né? A gente aprendendo um pouquinho mais. E também a Poliana Pellegrinelli, presidente da Mulher Advogada, não é? A gente comentando aqui, esperamos que todos realmente possam participar. Um abraço também à Ilza. A Ilza também está ligadinha e ela comentando, estou firme aqui na audiência, viu? Parabéns. E que bom, eu desejo muito sucesso e que vocês possam voltar outras vezes aqui ao Conexão. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que falar sobre esse assunto é sempre algo muito delicado, mas ao mesmo tempo é necessário. Então, não só as mulheres advogadas, mas as mulheres em geral, ou aquele que sofre um assédio, procure seus direitos, procure um advogado, procure a delegacia, tem delegacia especializada da mulher em relação, que pode acolher, que pode fazer um boletim de ocorrência em relação a essas situações. Procurem os seus direitos. Conhecimento transforma as pessoas e a gente pode dar continuidade a isso. Muito bem, a gente tem também aqui a última participação, a Manuela, perguntando o seguinte, se as medidas protetivas, né, que protegem as mulheres, elas também protegem os familiares? Depende de cada caso, mas sim, né, se os familiares também estão em risco, sim. A mesma coisa dos filhos, se os filhos estão em risco, também vai proteger, vai se estender aos filhos, né? Então, tem que ver o foco desse agressor ou em relação a essa prática de violência, em relação a quem? É em relação à mulher, é em relação à família, houve ameaça em relação à família, houve ameaça em relação aos filhos. Então, precisa tomar muito cuidado para que a gente também não caia na questão que eu falei da alienação parental, né? De afastar essa pessoa, porque às vezes ele é um péssimo marido, mas às vezes ele é um bom pai, né? Então a gente precisa equilibrar essas relações e tratar isso de uma forma bem equilibrada para que essas relações permaneçam, né? O objetivo maior do direito não é desfazer vínculo, ao contrário, é que esses vínculos sejam saudáveis, né? Então, através do direito sistêmico, através de outros ramos do direito, o objetivo tem que ser esse. O objetivo do direito tem que ser esse, que os vínculos sejam saudáveis, e não que eles se desfaçam. Tá certo. Muito bem, muito obrigada mais uma vez, um abraço também a toda a nossa equipe, parabéns mais uma vez a todos os aniversariantes, em especial ao Silvano Alves, nosso colega de trabalho, e amanhã te espero a partir do meio-dia aqui no Conexão pela TV Poços, se Deus quiser. Até lá.